Mediunidade e distúrbios mentais. De onde vêm esses distúrbios que alguns médiums experimentam, né? Eles provêm realmente da mediunidade? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo no final, você pode curtir o vídeo. Se você é novo aqui no canal, pode se inscrever, ativar o sino para receber novidades. Nós temos o nosso Instagram, Anderson Gomes Real, e temos lá a nossa página e grupo no Facebook Aprendendo sobre Mediunidade. Bem, hoje nós vamos falar sobre mediunidade e distúrbios mentais. Vamos separar aqui, definitivamente que existem as duas coisas, sim. Existe o distúrbio mental e existe, sim, a mediunidade e a manifestação mediúnica. Um pode colidir com o outro, em alguns casos até pode. Então vamos fazer algumas diferenciações. Bem, primeira situação, a mediunidade é a causa dos distúrbios mentais? Não, a mediunidade em si ela não causa distúrbio mental. A mediunidade ela é uma capacidade de percepção, ela é uma capacidade de expressão, de comunicação. Então veja, seria a mesma coisa que dizer que a sua capacidade de visão causa um distúrbio em você, que a sua capacidade de sentir cheiros, do olfato, causa um distúrbio em você. E como a mediunidade também é uma percepção, ela é neutra, ela não é boa nem má, ela não tem nenhum arquétipo místico que vá, digamos assim, prejudicar a sua vida mais, E ela não causa nenhum distúrbio na mente, ela não tem alguma coisa que afete a mente de uma forma negativa, patológica. Vejam, a mediunidade ela é percepção. Agora, as pessoas têm distúrbios mentais? Têm, sim, claro, comprovadamente. Não só o psicológico, como aquele que existe no corpo, que está lá no cérebro, na mente, que de alguma forma está físico. Que existe algum tipo de patologia ali. E existe, como falei para vocês, o distúrbio que é da mente, que é psicológico, que são as próprias perturbações que a pessoa já tem, E essas perturbações estão lá, ativas o tempo todo, prejudicando. E aí veja, se você já tem, se a pessoa já tem uma perturbação psicológica e precisa se tratar para isso, porque é necessário você buscar ajuda especializada para qualquer tratamento do tipo. Naturalmente, se você tem um distúrbio psicológico e se você junto tem o elemento da mediunidade, da mesma forma que o seu distúrbio psicológico ele vai prejudicar as suas sensações com o mundo exterior, a sua visão, o seu olfato, a sua audição, a mediunidade ela também vai estar nesta falta de controle. Ela também vai estar incluída nesta falta de controle. Agora nós precisamos fazer um diferencial bem grande nas questões da manifestação mediúnica e do distúrbio psicológico. Vejo que muitas pessoas ainda dizem que manifestações de espíritos não existem, isso não é comprovado pela ciência, E os próprios profissionais de psicologia e psiquiatria, muitos acreditam em mundos espirituais, outros não acreditam, Mas vejam que a própria OMS mexeu lá na CID, que é o Código Internacional de Doenças, e fez uma diferenciação entre pessoas que têm manifestações provindas de comunicações de espíritos e pessoas que têm distúrbios psicológicos. Então, olha só, eu vou ler para vocês para ficar exato. CID é o Código Internacional de Doenças, é aquele mesmo que quando você pega um atestado para o trabalho, o médico lá dá uma CID. Então, olha o que diz na CID 10, item F.44.3. Define estado de transe e possessão como perda transitória da identidade com manutenção da consciência do meio ambiente. Então você perde transitoriamente a sua identidade, porém conseguindo observar o meio ambiente, tendo manutenção do tempo e do espaço que você está à sua volta. Você tem noção de onde você está. Aí ele diz o mais importante, fazendo a distinção entre os normais
ou seja, ele está dizendo aqui, os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença. Vou ler inteiro para você ler, porque eu fiquei comentando no meio, né? Código Internacional de Doenças, CID-10, item F.44.3, tá? Define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com manutenção da consciência do meio ambiente, fazendo distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doença. O próprio Código Internacional de Doenças, usado pela medicina, aceita que existem transes provocados pela interação de espíritos com a pessoa encarnada, tá? E existem os transes que, na verdade, são patológicos provocados por doença, que são aquela alteração da realidade que a pessoa tem, que na verdade é uma doença, não é mediunidade. Então veja, existem profissionais ainda da medicina que não acreditam, mas olha, está lá na CID. Né? Então eles não podem ser seletivos, essa CID aqui eu acredito, aquela CID ali eu não acredito. É o Código Internacional de Doenças. Então vejam que existe uma diferenciação. E ainda repetindo, a mediunidade, ela causa doença em você? Não só distúrbio mental, muitas pessoas falam, olha, eu observo que os médiums, né? Os médiums, eles sempre são pessoas doentes, são sempre pessoas com problemas psicológicos. Você está errado. Você está observando médiums, sim, que têm problemas psicológicos. Você está olhando médiums, sim, que têm problemas de doenças. Mas os médiums, eles não são nem especiais, nem estão abaixo do normal. Então eles são pessoas como quaisquer outras. Eles podem ter as suas carências, eles podem ter sim distúrbios psicológicos, eles podem ter um sistema imunológico mais fraco e serem comumente afetados por doenças, serem tipo aquelas pessoas que estão sempre pegando gripe, estão sempre com dor de garganta, estão sempre com algum tipo de doença ou situação. O médium, ele não é um super-homem. E também não é alguém que fica mais doente além do normal. É uma pessoa como qualquer outra. E é claro, se você é médium, naturalmente, como qualquer outra pessoa, você precisa cuidar da sua saúde. Não só a física, como a sua saúde mental. Então, se você acredita que possa estar havendo qualquer tipo de distúrbio que é psicológico, porém relativo, alguma carência, alguma problemática da infância, alguma questão psicológica atual de relacionamento, é natural e é necessário você buscar profissionais da área para ajudar você. Né? Não adianta você só ficar achando que tudo é espiritual, tudo eu tenho que correr para o centro tomar um passe. Faça então as duas coisas. Tenha o auxílio do centro, mas tenha uma ajuda profissional. E é certo, é líquido e certo que o médium, como ele tem uma atuação de uma identidade, de uma consciência externa, que é o espírito, né? Uma consciência extracorpórea, né? Que pode interagir com você, e nesta interação de pensamentos e sentimentos, você pode confundir os pensamentos e sentimentos desta consciência externa com o próprio seu pensamento, com os seus sentimentos. O médium, ele tem que ser muito mais treinado, ele tem que ter muito mais conhecimento para separar essas duas instâncias, para que ele possa sempre saber o que é a minha percepção e o que é realmente sou eu, é a minha mente pensando, tendo sentimentos, tendo as minhas carências, as minhas problemáticas. Né? Então, por isso que é necessário o médium se autoconhecer, ter um extenso autoconhecimento, infinito, para a vida toda isso. Ele tem que estar sempre se autoanalisando. E, é claro, conhecendo os dispositivos de percepção, como a mediunidade age nele, lendo livros para buscar elementos para entender essa interação. Para quando ela acontecer, ele pensar, opa, não sou eu. Esse sentimento de tristeza profunda, esse sentimento de raiva profunda, arraigada. Então aí ele vai diferenciar
E aí sim, é claro, ele vai encontrar dentro da percepção dele muito mais estabilidade. Mas veja, aí você pode dizer, então Anderson, olha só, a mediunidade causa um distúrbio, ele fica perturbado por causa dessas interações. Não, ele fica perturbado porque ele não aprendeu a dar manutenção a essas interações. Ele não aprendeu a controlar. A partir do momento que ele controla, ele vai se tornar um médium feliz, sem carências, sem problemáticas, sem perturbações. Vai ter como todo ser humano tem na média normal, porque a psicologia diz que todos nós somos ditos normais, porque nós somos passíveis de surtar a qualquer momento, né? Então, vejam que todo médium ele precisa se autoconhecer, ele precisa estudar, ele precisa, quando necessário, buscar apoio médico, apoio psicológico. Nós somos normais. Não há nada de anormal por ser médium. Tem pessoas que de uma forma negativa apontam o dedo e acusam do médium ser anormal, porque ele olhando de fora parece anormal, e tem o próprio médium que se acha anormal. Ou pelo lado negativo, por causa das influências psíquicas negativas, ou ele se acha além, com poderes, né, com capacidades além do normal. Então, as duas coisas estão erradas, né? Os dois estão errados, os dois precisam centrar a sua mediunidade. Então, meus amigos, espero que tenham gostado da nossa interação falando de mediunidade e distúrbios mentais. Vou deixar aqui escrito embaixo a CID para vocês na descrição do vídeo, também apareceu na tela aí para vocês. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.